Bom dia pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos e começando aí mais uma parte aí da nossa volta ao mundo das micro-orquídeas, né? Então essa é a terceira semana que a gente vai falar um pouquinho aí desse mundo das micro-orquídeas e hoje vamos falar sobre as cores e formas, né? Então algo aí bem interessante aí dentro das micro-orquídeas, né? Que dentro das grandes plantas a gente já vê isso logo de cara, né? Mas nas micro-orquídeas não, aí a questão é os detalhes, né? Bom, sejam muito bem-vindos, né? Bom dia a todos. Vamos lá, quem está chegando, esperar o pessoal chegar um pouquinho. Marlene, seja bem-vindo. Gislaine, bom dia a todos, né? E para quem está chegando aí pela primeira vez, né? Então a gente sempre faz uma live aos domingos às 11 horas e primeiro a gente mostra as plantas que estão floridas na semana, né? E depois a gente dá continuidade no assunto, né? Que essa semana é a volta ao mundo das micro-orquídeas e nessa terceira semana a gente vai mostrar um pouquinho das cores e das formas das micro-orquídeas, né? Algo muito bacana, muito interessante, que aí esse mundo, quando a gente começa a descobrir esse mundo das micro-orquídeas, a gente começa a ficar fascinado dos detalhes, né? Os pequenos detalhes das cores, das formas de cada flor, de cada planta, e isso nos deixa fascinados aí dentro desse mundo das micro-orquídeas, tá bom? Depois a gente abre uma pequena parte aí no final para a gente responder a algumas perguntas. Tá joia, pessoal? Essa semana não teve tanto frio, né? Teve um pouco de frio ainda no sul, mas aqui no sudeste o frio ainda não foi tão intenso, né? E mesmo no sul, né, o frio já não foi tão intenso, então já está começando a amenizar um pouco aí o frio. É lógico que sempre a gente tem alguns probleminhas com frio, mas assim, eu espero que tenha sido o mínimo possível a todos. Tá joia, pessoal? Bom, deixa eu ver quem está chegando. Agostinho, Vânia, Ercília, seja bem-vinda. Flora de flor em flor, bem-vinda. Bem-vindo a todos. Bom, vamos lá, começar a mostrar algumas plantas, né? Quem puder aí já ir compartilhando, mandando um aviãozinho aí pro pessoal, marcando o pessoal, pra gente aí cada vez ter mais pessoas aí interessadas nesse mundo fascinante aí das micro-orquídeas. Vamos lá mostrar mais um pouquinho agora da questão das plantas que estão floridas essa semana aqui. Vamos mostrar um dos destaques aí, que a gente sempre tem dois destaques, né? Então vou mostrar duas plantas aí que eu acredito que sejam, para mim, são os destaques da semana. Então vamos lá. Um é esse daqui, é um Pleurothales, né? Que está aberto aqui agora. Ele normalmente ele era considerado Pleurothales nuda, alba, né? O branco, né? O alba. Mas na verdade hoje a gente já está classificado como sendo Pleurothales saueri, tá joia? Então olha ele aqui, ó. Olha o tamanho da flor dele, ó. Que flor magnífica, olha só. Muito grande, né, ó. Então, esse daqui é o Pleurothales saueri. Olha aqui, tem uma outra flor aqui. Na verdade, essa planta ela tá com umas 3 flores aproximadamente, né? Então, olha ele aqui. Esse daqui é o Pleurothales saueri, né? Então antigamente ele era considerado, o pessoal, ele é classificado como sendo Pleurothales nuda, né? Alba, né? Mas na verdade ele é uma outra espécie, né? Então ele é o Pleurothales aí saueri, né? Então a planta aí de porte médio, né? Dá pra gente dizer que o porte dela é médio, e a flor aí, uma flor aí grande aí dentro dos Pleurothales, né? Então Pleurothales saueri, né? Então olha só que planta bonita, muito bacana, né? E uma flor muito grande. Na semana passada eu mostrei para vocês o Hemidora, o Hemiroda, né? Que ele também era considerado aí o nuda, né? E agora também entrando numa outra espécie também. Então foi o que eu mostrei a semana passada com o labelo dele avermelhado, né? Então deixa eu só colocar a planta aqui. Voltou, né? O WhatsApp o Facebook tinha caído, mas já voltou. A outra planta que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, que está florida também, uma maxilária, né?
Então a maxilária sanguínea, né? Então uma planta aí bacana também, com uma flor, bem, com colorido bem forte, né? Um labelo aí avermelhado, né? E a parte anterior dele, né? Ele está é branquinha, né? Ela tem aqui essa parte branquinha, né? Anterior, né? Seria anterior, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Anterior. E ela essa parte da frente do labelo, né? Ela é branquinha e o labelo fundo dele, né? É bem avermelhado. E ela tem essa coloração vermelho acastanhado, né? Que também é muito bonita e é uma planta muito florífera. Não tem um porte muito grande, né? Mas ela tem essa característica, né? Ele vai subindo os bulbos, né? O bulbo ele é escadante, né? Então ele vai subindo os bulbos aqui, né? Então essa daqui é a maxilária sanguínea, né? Então olha só que maravilha, muito bonita mesmo, né? Agora também estava florida a densa, né? Mas a densa acabou, ela floriu durante a semana e ela está ali, mas está com as flores até um pouquinho feias, né? Não dá nem para mostrar. Mas vamos mostrar algumas outras coisas aqui legais. Aqui muitos de vocês já têm aí também essa planta, já deve estar florida também na casa de vocês. Essa daqui abriu uma haste que quebrou infelizmente aqui mexendo, né? Essa daqui é a miniato, né? Então ela até tem um outro nome já, como que ela está colocada, mas ainda a gente aqui conhece mais como miniato, né? Então ele tem esse labelo peludinho, né? Que vibra com o vento, né? Então bateu uma leve brisa, ele começa a vibrar. E ele está aqui com umas 4 hastes florais, né? Então ainda só abriu uma, mas essa semana já deve abrir o restante. Então esse daqui é o Bulbophyllum miniatum. Tá joia? Olha só, bem bacaninha, né? Opa, deixa eu colocar aqui. Aqui eu tenho um outro Bulbophyllum, né? Então esse Bulbophyllum também já abriu flores agora, já não é uma planta tão grande, não tão pequena, né? É o Levane, né? Levane, né? Então olha só a flor dele aqui, ó. Uma flor bem legal, bem bacana, uma flor grande também, olha só. E ele tem esse labelo, né? Com bastante consistência, né? Ele dobra por cima e ele fica em um labelo bem pronunciado, né? E com esse vermelho e esse fundo amarelo aí das sépalas, né? E as pétalas elas ficam dobradas para trás aqui, né? Então esse daqui é o Bulbophyllum levane, né? Uma planta aí também de um porte até médio, né? Dá pra gente dizer, né? Não é muito grande, mas também não é pequeno, né? Entrando dentro de um porte médio, né? Deixa eu colocar ela aqui. O nosso Phragmipédio sedene tá aqui, né? Não consegui mostrar ele com 3 flores, né? Lembra que eu comentei com vocês que eu queria mostrar com 3 flores? Mas não vou conseguir. Vou conseguir mostrar ele só com 2 mesmo, né? Que a terceira tá aqui, o terceiro botão tá aqui, mas ele foi mais preguiçoso, ele não abriu junto com os outros, né? Então, talvez, aí vamos ver, quem sabe até o término da floração, pode ser que a gente consiga mostrar ele com 3 flores. Mas eu já mostrei com uma e agora estou mostrando com 2 flores, né? Então ele está aqui, olha, e a segunda flor aqui. Então esse daqui é o Phragmipédio sedene, é uma planta aí que eu já tenho há bastante tempo. E ela aí já mostrando a sua floração, já tenho mostrado para vocês, a floração dela é muito longa, né? Então a flor não dura muito tempo, mas ela é uma sequencial. Então ela abre uma flor, cai, abre um outro botão, cai, abre um outro botão. Essa daqui de cima, essa haste principal de cima, ela já abriu 1, 2, 3. Essa é a 4ª flor que está abrindo e tem vindo mais botão. Então essa haste principal vai ter em torno de 5 flores. Essas 2 secundárias, né, você já tem uma flor aberta, tá em mais um botão, então deve abrir mais umas 2 ou 3 flores, né? Mas é uma planta aí que tem uma floração muito longa. Phragmipédio sedene, essa daqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de diferente mais para mostrar para vocês. Aqui continua aí abrindo ainda as florações dela, né? Não abriram todas ainda, tem alguns botões aqui em abrir na ponta da haste floral, né, da inflorescência, mas já estão com quase todos abertos, né? Então essa daqui é a Ampuláceo, Ascocentro Ampuláceo, né? Então aqui ela fica voltada para o sol, né, para frente, então vocês vejam que ela já está praticamente toda aberta, e olha só. Que coisa linda, né? Então esse daqui
é o Ascocentro ampuláceo, né, em plena floração. Muito bacana, verdade? Então vamos lá. Bom, tem mais algumas coisas para a gente mostrar aqui, mas como a gente vai falar bastante aí sobre as micro-orquídeas, eu acho que isso é interessante, depois a gente vai mostrando e conforme a gente vai falando a respeito disso, né? Tomar mais um golinho de café? Pronto. A minha esposa brigando comigo que ela estava filmando e eu fui tomar o café. Mas vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho aí do nosso assunto de hoje, né? Nessa terceira semana, essa viagem, né, no mundo das micro-orquídeas, né? E a gente fala muito, vamos falar agora um pouquinho sobre as cores e formas das flores, né? Então, assim, hoje, né, quando a gente fala um pouco de micro-orquídeas, né, como a gente sempre comenta com vocês, eu acredito que isso já está um pouco mais sedimentado, né, as micro-orquídeas, né, então o que são micro-orquídeas e o que são pequenas orquídeas, né, e a gente tem aí as médias, as grandes e as orquídeas gigantes também. Mas nas orquídeas grandes, médias e grandes, né, quando a gente já entra em orquídeas mais ou menos como as sofronites, né, então como vamos dizer que é uma coccínea, isso já fica muito fácil, né, a cor chama muito a atenção, a cor já é evidente, a gente já visualiza isso e já é muito evidente, né. Agora, como que a gente faz para visualizar uma planta como essa, né? Isso daqui, olha, dá uma olhada. Ela está cheia de flores. Esse daqui é um Anatalis ouro-branquense, né? Então está plantado num galinho de madeira. Então vocês vejam que ele está cheio de flores, tá? Então esse daqui é uma Anatalis ouro-grandense, tá? Ouro-branquense, tá? Desculpa, ouro-grandense não, ouro-branquenses. E como visualizar isso, né? Então na semana passada a gente falou muito como essa questão das imagens, né? De como a gente tirar fotos, né? E a partir dessas fotos que a gente começa a visualizar esse detalhe, começa a entrar nesse mundo das micro-orquídeas, né? Eu trouxe até algumas imagens, né, que eu acho que aí fica muito mais fácil da gente começar a visualizar. São algumas imagens que a gente fez aqui, que eu tenho, quem me acompanha dentro das exposições sempre vê essas fotos, essas imagens, né? Então vocês vejam, isso daqui é uma barbocella, né? Então a barbocella mierce, né? É uma das menores flores aí dentro das orquídeas, né? Não vou dizer que é a menor, porque não é, mas ela é uma das menores, né? Então uma flor muito pequena aí da flora brasileira. E como que a gente vai enxergar isso? Né? A flor é praticamente, acho que é o tamanho de uma cabeça de fósforo, né? E como que a gente consegue enxergar os detalhes? Justamente na foto, olha só como que é a flor dela. E é fantástica, né? Então a gente começa a visualizar isso. Então aqui é uma barbocella, então ela já tem esse formato bem característico, né? As sépalas, né, dela ficam para baixo, a de cima, a sépala superior e as duas pétalas perto do labelo, né? Muito bacana. E aí quando a gente vai entrando em outros mundos, né, em outras plantas, outras flores, né, que a gente já começa a ficar cada vez mais aí, vidrado nesse mundo, né, quando a gente entra dentro de lepantes, né, olha só, o lepantes. Isso que é uma coisa bacana, né, então o lepantes ele já tem tanto algumas orquídeas, já nem tanto só a flor, mas também as folhas, né? Ela tem uma grande variedade também, que a folha também acaba sendo bem um destaque muito grande, né? E isso que é interessante, porque quando a gente começa a descobrir esse mundo, né? A gente começa a ficar cada vez mais fascinado. Olha só, isso. Isso daqui é Psimorphis Ericena pusilla, né? Então mais conhecida, olha só. Psimorphis, né, agora que ela mudou o nome também, olha só. E aí a gente só olha para a flor, é uma flor amarelinha, mas ela não é amarela, né, totalmente, ela é amarela, mas ela é cheia de detalhes vermelhos aqui perto do labelo. E é isso que a gente começa a enxergar. Todas essas fotos aqui, gente, que eu mostro para vocês, são fotos que a gente fez com alguns amigos mostraram para nós, tiraram fotos, mostraram para nós, que nem essa daqui, olha. Isso daqui é uma Tissanoglossa jordanense,
né? Então essa daqui é uma planta também fantástica. Olha só o formato dela, porque muitas vezes quando a gente fala catleia, a gente tem um formato normal na catleia, né? Aquele formato característico das orquídeas, né? Tanto ela quanto a Phalaenopsis, ela tem um formato ali muito característico. Mas quando a gente começa a entrar dentro desse mundo de micro-orquídeas, cada gênero tem o seu formato, cada gênero tem a sua cor característica e muitas vezes aqueles detalhes, né? Você veja, como essa daqui. É uma Tissanoglossa jordanense. Ela tem essas pétalas, a parte do labelo dela, as laterais do labelo, ela é toda franjada. Olha só que bonitinho. E o labelo tem os calos verdes, né? Então isso é muito bacana, porque isso a gente consegue ver de que forma? Só quando a gente coloca as imagens ou quando a gente começa a utilizar uma lupa, né? Então através de uma lupa a gente começa a ver esses detalhes. E isso que vai acabando fascinando muito para nós, né? Então até uma coisa bem interessante que a gente começa a mostrar muito, isso daqui, olha, você veja, que eu mostrei semana passada para vocês, o Mediocalcar, né? Esse daqui é o Bifolium, né? Então olha só, um formato totalmente diferente de flor, né? Parece o Mediocalcar, né? Mas vocês vejam, muitas pessoas não conhecem ali o Mediocalcar, né? Então esse gênero aqui é o gênero Mediocalcar. Mas dentro do gênero Mediocalcar a gente tem várias espécies, tem o Decorato, tem o Verstege e tem o Bifolium. Mas todos eles têm essa característica, né? Parece uma bolinha a flor dele. E aí essa parte da frente, né, é franjado. Alguns, no caso do Bifolium, ele é vermelho e branco, mas a gente pega ali o Mediocalcar, ele já é laranja e amarelo, o Verstege laranja e amarelo também. Então um formato totalmente diferente, né, olha só, uma bolinha, né, uma bolinha com abertura na frente. Muito diferente do que quando a gente olha para isso daqui. Esse daqui é uma Oberônia. Uma Oberônia que praticamente a gente não enxerga a flor. Olha só, a gente só vai conseguir enxergar essa flor com uma lupa ou com uma máquina fotográfica. Mas olha só o formato da planta, né, que ela já tem esse formato bem bacana aqui, olha, que parece um leque, né? E a haste floral dela, essa haste floral pendente. E essa haste floral pendente, cada pontinho vermelho que você está vendo aqui é uma flor. Então isso daqui é uma inflorescência com várias flores, né? Então aqui eu tenho umas 300, umas 200 flores, eu acredito, disso até para mais. E aqui, essa parte que está vermelha é onde que eu tenho as flores abertas, essa parte verde ainda não abriu as flores, mas aqui eu tenho são várias flores que estão abertas nessa haste floral. Tudo isso daqui vermelho é flor aberta. Então isso que é bacana. Aí você pega uma característica totalmente diferente do que quando você olha para uma catleia, quando você olha para uma outra planta. E isso eu só vou enxergar quando eu começo a ter, como a gente falou na semana passada, consegue tirar essas imagens, começo a fazer essas imagens. Aí eu começo a enxergar os detalhes dessas plantas, os detalhes dessas flores. Vou pegar aqui uma flor de uma planta também muito pequena, e que é até difícil de visualizar ela, mesmo quando a gente tira fotos, né? Deixa eu só pegar ela aqui, vamos lá. Ela está aqui embaixo. Aqui, ó. É a Pabistiella spatufliglossa, né? Olha só. Essa planta aqui, quando a gente olha para ela, é uma Pabistiella normal, né? Então dentro aí dos pleurotales, deixa eu pegar assim o formato dela, como que a gente pode dizer. É um formato característico de Pabistiella. Lembrando isso daqui, né? Praticamente é um formato normal de Pabistiella. É uma planta um pouco menor. Mas quando a gente olha para a flor dela, praticamente a gente não vê, ela é como se ela fosse rosadinha, né? Até ela é meio feia, né? A gente olha para ela não vê uma cor definida, ela é praticamente feia, né? Quando a gente bate o olho assim sem ver através de uma lente ou sem ver através de uma foto, a gente não consegue enxergar essa riqueza de detalhes. Dá só uma olhada nessa planta como que ela é. Olha, ela é toda pintadinha, né? Então essas daqui são as sépalas, a sépala é superior, a pétala dela é vermelha e aqui a coluna é amarela, né? Então ela é uma planta aí que assim, na hora que você joga a macro nela, que você tira uma foto, que você olha através de uma lente de aumento,
Aí você começa a enxergar os detalhes. Aí você vê que o formato dela é muito diferente. E também as cores, né? Então essa explosão de cores que ela tem aqui, é lógico que isso tem uma função, né? Essa função é atrair o polinizador, né? Mas olha só, e esses detalhes a gente não consegue enxergar se a gente não tirar uma boa foto ou se a gente ali não tomar cuidado naqueles detalhes que a gente viu, que a gente falou semana passada. Uma outra coisa interessante, olha, isso daqui é uma Stelis, né? Só que essa daqui, diferente da que eu mostrei semana passada para vocês, essa daqui é a Stelis ciliaris, mas brasileira, né? Então ela aqui ocorre na Mata Atlântica, né? Então olha só, ela é bem vermelhinha, né? Também avermelhada, toda cheia de pelinho, e é só que a haste floral dela é bem curta e a planta ela tem um porte menor, né? Aquela variedade que eu mostrei do Equador, o porte dela é bem maior e a haste floral é bem mais longa, né? Então, mas como enxergar esses detalhes? Você vê assim, ela tem vermelhinha, tem até um leve pelinho, mas você não consegue enxergar os detalhes. Mas é algo bem fascinante. Quando a gente traz isso para uma lente de aumento, eu vou mostrar que é uma argentata, né? Essa daqui é até uma foto do Jorge Gastin, lá do Rio de Janeiro, né? Que a gente mostrava muito aí nas exposições, né? Então, olha, mas você veja a Stelis, né? E o grande barato da Stelis, porque assim, quando a gente fala de Stelis, é uma grande briga, é uma grande confusão, né? Porque muitas vezes a gente não presta muita atenção no que é importante para definir a espécie, né? A Stelis, a gente não olha muito pela cor. Qual que é o grande diferencial da Stelis? Aí vocês vão começar a entender. Esse daqui é o labelo da Stelis, ó, tá vendo? Isso daqui é o labelo da flor da Stelis. É através desse labelo, claro, o formato das sépalas. Aqui as pétalas são essas partes laterais aqui, ó, laterais são as pétalas e aqui é o labelo. É através dessas pétalas e do labelo que a gente vê a diferença da Stelis. Então, muitas vezes não é nem tanto as pétalas, claro, são importantes também, mas a grande diferença está aqui, ó, no labelo dela. E como enxergar isso, né? Só através de uma foto, através de uma lupa, através de uma imagem. Por isso que muitas vezes o pessoal manda foto para nós, né? E fala assim, ah, olha, eu estou te mandando uma foto de uma Stelis, uma foto de uma planta ou de uma micro-orquídea. Você consegue identificar para mim? E é muito difícil a gente conseguir identificar, dependendo da orquídea, porque se não é uma foto com boa qualidade, né, se não é uma imagem com boa qualidade, dificilmente a gente vai enxergar esses detalhes, né? E esses detalhes são os detalhes que são importantes para a gente definir a espécie. Então vocês vejam, na Stelis é esse labelinho aqui, olha, essa parte aqui praticamente que a gente não consegue enxergar, é o que define ali o que a gente consegue se orientar para definir uma espécie. É lógico, a haste floral conta também, o espaçamento entre as flores, né? Isso tudo são detalhes que ajudam a gente a definir a espécie. Mas quando são plantas ou flores muito parecidas, essa é a principal diferença, né? Vamos lá mostrar mais alguma coisa aqui de imagem, né? Então isso daqui, olha, é uma planta que é conhecida, muito conhecida de vocês, né? Essa daqui, olha só. Isso daqui vocês vão lembrar quem que é, né? Essa daqui é uma Isabellia virginalis, né? Mas quando a gente olha para ela florida, a gente vê aquele branquinho, levemente rosa, né? Mas ela se perde ali no meio, né? A gente vê mais o conjunto. Mas quando a gente olha para a flor isolada, olha só que bacana. O formato dela, olha aqui a coluna dela, né? Onde que é a coluna, onde que fica aqui as políneas, né? Olha só. Que coisa bacana, né? Então esses detalhes que são bacana, olha só. E cada uma com a sua característica, cada uma com o seu formato. Você já vê na Isabellia aqui, ó, olha o tamanho do labelo. Ó, aqui ele tem 2 calos, aqui é onde que entra o polinizador para pegar a polínia. Olha só. Esses detalhes são detalhes muito bacanas. Isso daqui é uma Isabellia virginalis, né? Deixa eu pegar alguma planta aqui até mais conhecida de vocês, né? Essa foto aqui não ficou muito legal, né? Mas deixa eu ver se eu pego uma outra foto aqui, uma outra imagem.
que isso é bacana para a gente também conseguir enxergar. Isso daqui, ó. Isso aqui é uma terrestre, né? Olha só. Que normalmente a gente olha para a terrestre, a gente não vê muito detalhe, né? A gente olha para a terrestre e fala assim, é tudo branquinho, é tudo uma flor ali, mais ou menos sem muita cor, né? Sem muita definição. Mas olha só isso daqui, ó. Isso daqui é um Aspidogine halibates, né? Halibates. Olha só como que ele tá. Olha aqui os detalhes dele. O labelo, né? Então a gente tem aqui, ó, o labelo, ele tem essa duas pintas no calo aqui, olha, duas pintas amarelas e ele todo peludinho, né? Então tudo ele é pubescentes, né? Então olha só que maravilha. E isso são coisas que a gente não consegue enxergar a olho nu. Infelizmente, assim, a gente não tem uma visão tão apurada assim. Como a gente falou, através de fotos, através de uma boa imagem, a gente consegue fazer isso, consegue enxergar os detalhes das orquídeas, né? Principalmente das micro-orquídeas. E aí a gente consegue identificar as espécies, né? Porque esse é o grande problema hoje, né? Principalmente das micro-orquídeas, a gente conseguir classificar elas corretamente. E a gente só vai conseguir classificar essas micro-orquídeas corretamente quando a gente consegue realmente ver os detalhes, né? Então isso daqui, essa daqui é antiga, ela era classificada antigamente como Rodriguesiopsis, né? Eleuterosépala, e agora ela é Gomesa Eleuterosépala, tá joia? Mas olha ela aqui, ó. Isso. Para não dar reflexo. Aí aqui, olha. Então o que ela tem de bacana, né? Ela é toda, ó, tem o labelo dela aqui, olha, cheio de cara, um labelo muito grande e ela é toda pintadinha de vermelho. E isso a gente só enxerga realmente quando a gente tira uma foto, quando a gente olha com a lente de contato. Inclusive ela tem duas espécies, né, que antigamente elas estavam, foi feita a sinonimia, mas na verdade são duas espécies, né, e hoje a gente está aí, já tem elas como separadas, voltaram a ficar separadas novamente, porque é justamente isso, que são os detalhes, esses pequenos detalhes no labelo que faz essa diferença. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa aqui bem diferente para vocês, que é aí onde que a gente vê os detalhes dessas flores, né? Que aqui é uma pequena galeria que eu tenho, né, de imagens, né? Essa daqui também é uma planta muito bacana, né? Então a espequilinha, é o Espequilinha subpicta, né? Então a gente só vê aquele pintinho vermelho, né? Uma flor branca com uma pintinha vermelha, né? Então olha só, mas na verdade ela é branca, tem um labelo vermelho e ela é toda listradinha de vermelho, né? Então isso daqui é uma subpicta. E vocês vejam o formato dela, parecendo um capacetinho, né? Então, e aí com esse labelo bem pronunciado vermelho, né? Então vocês vejam, formato bem diferente, que sai realmente do que é ali a orquídea que a gente tem como sendo o padrão, né? A Cattleya e também as Phalaenopsis, né? Então vocês vejam, dentro desse mundo das micro-orquídeas, como é fantástico. Esse bulbofilo eu mostrei para vocês alguns dias atrás, né? Isso daqui é o bulbofilo micropetaliforme. Eu mostrei para vocês semana passada. Eu tenho certeza que vocês viram, mas praticamente vocês não conseguiram enxergar detalhe dessa planta. Mas olha aqui, ó, quando você começa a enxergar os detalhes dela, ó, ela é toda listrada, né? Toda listrada nas sépalas. As pétalas são diminutas e o labelo aqui é bem pronunciado, né? Então isso daqui é uma outra planta também fantástica, que é uma micro-orquídea de tamanho diminuto também, e a gente enxerga os detalhes dessa forma. Vocês já vejam que totalmente diferente de uma Cattleya ou de um Phalaenopsis, onde que eu tenho esse formato, né, característico aí dos bulbofilos, né? Então alguns bulbofilos tem quando a gente olha assim praticamente a flor, é muito fácil da gente identificar. Então vocês vejam, os detalhes, cores e formas, né? Que a gente não fica só naquele padrão de flor, né? A gente tem aqui vários tipos de flores, né? Aqui, ó, uma foto da minha amiga Maria Rita Petribu, né? Esse daqui é a
Eita, vamos lá, devagar. Quercétiniana. Quercétiniana. É Stelis quercétiniana. Olha só como que ela é. Toda pubescente, totalmente pubescente, né? Então cheia de pelinhos, né? Então tanto na parte dorsal quanto também na sincipétala aqui, né? Mas olha só, isso quando a gente joga na macro e a gente olha esses detalhes, são cores e formas totalmente diferentes e fora do padrão que a gente está acostumado a enxergar nas orquídeas, né? E isso normalmente, né, nas exposições a gente não consegue enxergar muito bem, né? Então até quando eu monto uma exposição, que eu coloco uma bancada, eu faço questão de deixar uma lupa, né? Tem alguns amigos que já fazem isso também nas exposições, para justamente conseguir enxergar o detalhe, conseguir ver aí o detalhe de cada flor, de cada micro-orquídea, que esse universo, né, que fascina muito, essas cores, essas formas, esses detalhes, né, que a gente não enxerga eles a olho nu, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui uma planta que é muito conhecida de vocês também. Olha só, isso daqui é um Trichosalpix montana, mas dá uma olhada na beleza dessa flor, como ela é linda, né? Então essa daqui, olha só, a sépala superior, as duas sépalas inferiores, né? O labelo dela bem avermelhado e aqui as pétalas listradas de vermelho. Olha só, que formato fantástico dessa flor, né? Um formato fantástico e um colorido aí fascinante, né? E aí, mais ou menos ali a gente tem um colorido um pouco até diferente do que eu tenho nessa planta aqui, olha. Que essa planta já tem uma característica muito, que a gente fala dos Pleurothales de fora do Brasil, né? Então essa daqui até o meu amigo Renato, ele me corrigiu, né? Schweinfurt, né? Então vamos ver se eu espero ter conseguido falar certo agora. Mas vocês vejam, olha aqui como que ela é, né? Então toda pintadinha de vermelho, né? Então aqui nas sépalas. E aqui as pétalas são também pintadinhas de vermelho, só que esse vermelho é mais próximo, né? Então parece que ele é sólido, mas não é, também é todo pintadinho de vermelho. E aí olha a característica, ó, como que é bonito. Só que aqui praticamente você não consegue enxergar, você tem que ver a lupa, né? Tem que pegar a lupa, enxergar com a lupa, ver esses detalhes, ver essas cores, mas o formato da flor foge toda daquela característica que a gente tem de Phalaenopsis ou mesmo das Cattleyas, né? Então é uma flor totalmente diferente e isso que fascina, né? Isso que encanta a gente. Por exemplo, vamos pegar aqui, olha, uma maxilária, né? Quando a gente olha para as maxilárias, essa daqui é a Spilotanta, né? Então até quando eu postei uma foto, olha que a gente tem as fotos, as flores aqui que a gente tem ainda, ela está ainda com continuidade na floração, né? Então aqui algumas flores. E o que que a gente olha, né? Até mesmo a parte da haste floral, né? Ela é toda pintadinha de vermelho, não só a flor, não só o labelo, mas também a haste floral dela, também a inflorescência, ela é toda pintadinha de vermelho. Então detalhes muito fantásticos, né? E a forma de crescimento dessa planta também é totalmente diferente, né? Ela até lembra algumas díquias, né? Mas na verdade ela é uma maxilária, ela é até pendente, né? Depois quando ela começa a crescer, ela começa a ter um peso maior, ela acaba caindo, ela acaba ficando pendente. Então essa daqui já é uma maxilária Spilotanta. Também uma característica totalmente diferente. De formato, né? Então o que que a gente tem aqui, olha, dá uma olhada nisso. Essa daqui, ó, tá vendo essa bolinha branca que tem ali? Essa bolinha branca é a flor. Essa daqui é a Pleurothales nivelglobula. Essa daqui é a flor e a flor já está aberta. É uma flor pequenininha, diminuta e é uma flor branquinha. Como que a gente enxerga isso? Realmente, através de uma lupa, através de fotos, através de imagens, né? Então é um universo que a gente começa a descobrir a partir do momento que a gente começa a tirar fotos com melhor qualidade, começa a ter imagens com melhor qualidade, começa a prestar atenção nas flores, né?
compre uma lupa, não precisa ser uma lupa de outro planeta, não, uma lupa normal. Olha essas lupas que a gente compra em loja de R$ 1,99, né? Não sei mais nem se é R$ 1,99 agora, mas nessas lojas de R$ 1,99, você compra uma lupa normal e aí você começa a ver essas plantas, você começa a enxergar os detalhes da planta. Isso é uma ferramenta para quem gosta de micro-orquídea, é uma ferramenta que não pode faltar, é uma lupa, para que você possa enxergar os detalhes dessas plantas. Bom, aqui eu só quero mostrar mais algumas imagens, aqui só para a gente já poder aí também falar sobre outras coisas, né? E tentar responder algumas dúvidas se ficaram com vocês. Essa daqui é uma foto da amiga Adriana Araújo, né? Aqui de São Paulo. Ó, essa daqui é uma Centera Strix, mas dá uma olhada, os detalhes dela aqui, ó. As pintinhas, né? Que isso praticamente no Instagram eu acho que está tentando reconectar, caiu no Instagram, aqui voltou novamente. Aqui as pintinhas vermelhas, né? E isso a gente não enxerga quando a gente olha para a flor. Ela olha, vê uma flor levemente avermelhada, mas esses detalhes que são fascinantes, né? Então você veja também um outro formato de flor, um outro formato de planta, totalmente diferente do que a gente tem aí dentro das orquídeas tradicionais. Tá joia? Bom, pessoal, deixa eu só tomar uma aguinha que a garganta já está bem seca. Isso que eu queria mostrar para vocês, essa grande riqueza. É lógico, se a gente ficar aqui, eu vou ficar o dia inteiro mostrando formato de flores, formato de plantas diferentes, né? Dentro das micro-orquídeas. E isso acaba sendo uma coisa que leva a gente a ter uma coleção muito grande de flores, né? E a gente acaba tendo uma diversidade muito grande de plantas, que nem vocês vejam, uma coleção que eu tenho aqui, eu já tenho uma coleção que ela já está acima aí dos 3 dígitos, né? Então a gente já tem aí bastante espécies diferentes, e o que leva, cada vez que a gente tem uma espécie diferente, a gente quer uma outra, e ali a gente vai tendo uma diversidade muito grande. Bom, eram essas cores e formas das micro-orquídeas que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar mais algumas plantas e a gente já abre para responder algumas perguntas, né? Caso tenha ficado alguma dúvida. Deixa eu mostrar aqui para vocês, é uma planta que sentiu bastante agora o frio, ela acabou perdendo as flores, né? Mas ainda ficou uma haste floral inteira aqui. Opa! Essa daqui é o Pleurothales, né? Stelis Restrepoides, né? Então ele está aqui, olha só. Bem bacana, né? Então ele é avermelhado, a flor ela praticamente não abre, né? Ela tem uma abertura, mas ela fica pendurada, né? Então ela fica, essa é uma característica da Restrepoides. Então essa daqui é a Stelis Restrepoides. É uma planta que normalmente existe uma certa dificuldade para a floração dela. Ela precisa de um pouco mais de luz. O substrato dela não pode estar muito encharcado. Se ele ficar muito molhado, as raízes morrem e ela não tem força para soltar a floração, tá? Então é uma característica dessa planta. Se você exagerar na rega, pode perder as raízes. Perdendo as raízes, ela não tem força para soltar a flor. Mas mesmo assim, se ela tiver um substrato bacana, mas ela precisa de luz. Se ela não tiver luz, também um lugar bem iluminado, ela também não floresce, tá? Então muitas vezes vocês têm essas Restrepoides e ela acaba saindo muito cake, né? Sai cake, mas nada de flor. Então observem essas duas coisas. Se ela não está extremamente molhada, o substrato está muito molhado, você está mantendo o substrato muito úmido e isso pode estar matando as raízes das suas plantas, por isso que ela solta cake, ou falta de luz, que aí ao invés de sair a inflorescência, ela solta mais folha através do cake para compensar a falta de luminosidade. Tá bom? Então essa é uma característica que vocês precisam observar, principalmente em Restrepoides. Coloquei ela aqui do lado. Bom, aqui tem uma outra plantinha bem bacana, que essa daqui é a Pelatantheria bicuspidata. Olha só, a florzinha aqui também, olha, muito bacana. O labelo dela que é interessante, né? Que o labelo dela ele tem
na ponta do labelo ele tem uns pelinhos, né, que ficam para frente ali, que quando o inseto polinizador entra, de alguma forma ali ele faz com que ele se mexa dentro da flor e aí acontece a polinização, tá joia? Então essa daqui é a Pelanterina bicuspidata, tá joia? Tenta só mostrar sem o... assim, ó, sem não, mas assim, afastando um pouquinho, isso. Isso, então deixa eu ver aqui. Que acho que ficou na frente. Olha aqui, pronto, agora dá pra ver aqui, os pelinhos aqui na frente dela, ó, do labelo. Tá joia? Bem bacaninha. E ela é toda listradinha, né? As pétalas dela são todas, ela é amarela e as pétalas listradinhas de vermelho. E é uma característica bem bacana. Bom, aqui eu acredito que eu já tenha mostrado praticamente quase todas as flores, né? Vamos ver se a gente tem algumas perguntas aí que a gente possa responder. Se você mostrasse de novo, foi muito rápido aquele bobofilo que tem Ah, esse daqui, o Levanai. no começo, ele é muito lindo. Ah, esse daqui. Levani, né? Então, bubofilo, esse é o bubofilo Levani, né? Deixa eu colocar aqui a mão aqui. Acho que aqui vai ficar mais fácil. Levani, ele tem esse labelo bem vermelho, né? Bem pronunciado. E as pétalas amarelas, né? As sépalas amarelas. A pétala também é amarela, mas ela fica dobrada para trás, né? Olha aqui, ó. Ela dobra para trás, né? Então ela fica dobrada para trás e fica aparecendo só as sépalas na parte da frente. E a pétala ela dobra para trás e o labelo bem vermelho, bem pronunciado, né? Então essa daqui é o bubofilo Levani. Tá joia? Vou pegar as perguntas. Então deixa a minha esposa pegar as perguntas. Para quem não viu, né? Deixa eu mostrar uma planta que eu também mostrei logo no começo, que é uma planta aí bem bacana, que eu gosto bastante. Essa daqui é o Pleurothales saueri, que antigamente ele estava com o Pleurothales nuda, white, né? Então esse daqui é o Pleurothales saueri, né? Essa planta aqui ela tá com 3 flores, né? Olha ela aqui, mais uma. Então ela aqui, ela tem a parte das pétalas dela são bem pronunciadas, elas são bem grandes, né? Além da flor ser bem grande também, ó. Uma flor enorme, né? E essa daqui é o Pleurothales saueri, que antigamente ele estava como Pleurothales nuda, né? Nudo white. Deixa eu colocar ele aqui. Pronto. Ah, faltou só mostrar essa daqui, que é a Restrepia, né? Restrepia elegans. Então também aqui florida, olha, é uma outra flor cheia de pintinhas, né? Quando a gente mostra assim no vídeo, praticamente a gente não enxerga ela, né? Mas deixa eu ver, eu acho que eu tenho uma foto dela aqui da elegância. E aí vocês vão ver, entender aquilo que a gente fala, né? Que é questão da imagem, né? A gente vê a imagem, vê a flor, quando a gente olha dentro de uma lente de aumento, como que ela fica. Eu a vi aqui essa flor, vamos ver se eu... Ah, tá aqui. Ah, não, essa daqui é a contorta, né? Mas vamos lá, tá valendo, né? Só para que a gente tenha uma ideia dos detalhes. Olha só como os detalhes são e contam muito quando a gente joga para uma imagem. Olha só. É esse que é o bacana, né? Então é isso daí, gente. As cores e formas das micro-orquídeas, nesse mundo das micro-orquídeas. Vamos lá? Vamos lá. Tem várias perguntas no Facebook, no Instagram. Só tem a Elânia falando que ganhou um Pleurothales que ela não soube identificar. Se você consegue identificar para ela. Então vamos lá, Elânia, tira uma foto da flor, tá? Porque o Pleurothales, ele tem uma característica que a parte vegetativa dele, a maioria deles é muito próxima, muito parecida. Então fica difícil da gente identificar. Então se eu preciso de uma foto da flor, tenta tirar uma foto da flor de frente e de lado. Isso já ajuda bastante para a gente conseguir identificar aí, essa planta para você, tá bom? A Patrícia de Oliveira, no Facebook, diz: bom dia, Roberto. Tenho cerca de 2.000 orquídeas. Algumas nunca floriram, creio por estar cultivando da maneira errada. E suas lives estão sendo ótimas para eu aprender a cultivar e colocar em ordem meu orquidário. Obrigada, Deus te abençoe sempre. Tá
Patrícia. Oi, Patrícia, muito obrigada. A Patrícia falou que tem cerca de 2.000 plantas, então já tem uma bela de uma coleção, né? E tem muitas plantas ali que elas não, há muitos anos que não florescem, ela cultiva há vários anos e não florescem, né? E tem ajudado ela bastante, eu fico muito feliz porque é justamente isso, né? Muitas vezes tem algumas orquídeas que têm uma necessidade diferente. Então a gente precisa ali cultivar ela ou colocar no ambiente ou mudar o ambiente dela, porque senão realmente ela não floresce. Mas que bom, fico feliz que eu estou conseguindo te ajudar. Só um segundinho. A Sandra Menezes pergunta, Roberto, quais os cuidados com a Tuberolabium cotoense? Ela está linda, mas acho que tem que replantar. Qual substrato usar ou toquinhos? Tuberolabium. Quer que eu veja? Veja para mim. Eu acho que eu sei qual que é, mas dá uma olhada para mim depois. Porque tem algumas plantas que normalmente assim a gente tem que é muita espécie, muitos gêneros, né? Então só quero ter certeza se o que você está falando é o que eu estou pensando, só para confirmar. Tuberolabium cotoense. Quer que abra algum? Ah, tá. Já sei quem que é. Nossa. Oxi. Tá. Bom, é isso mesmo que eu estava pensando. Era uma monopodial, tá? Então aí muitas vezes o que acontece? Ela está em substrato, ela falou que está em substrato, está em vaso, né? Peraí. Isso, acho que tem que replantar qual substrato usar. Não falo se está em vaso, mas acredito que porque o que acontece? O substrato, normalmente, o que você tem que observar? E ela está florida, tá? Então assim, vamos lá. Então a gente tem algumas etapas. Ela está florida, então você espere a floração terminar, tá? Então espera a floração terminar, acabar todas as flores. Depois você só vai mexer nessa planta depois que terminar a floração. E o que você vai observar? O substrato. Se ele estiver velho, já estiver compactando, estiver se desmanchando, você vai trocar esse substrato, tá joia? O que você pode utilizar? Casca de pinos, aquela número 2, né, aquela maiorzinha, e misturar com um pouco de esfagno, tá? Toma cuidado para não compactar muito o substrato e é isso, tá? Então, mas você vai trocar ele depois só da floração. Então só veja isso, é um substrato que ele não pode ser muito compactado. E ela também pode ser cultivada em madeira, tá? Mas se você está cultivando em vaso e está dando certo, não mude, porque o teu ambiente ela está conseguindo se desenvolver bem. Então o que você faz? Só observa o substrato, se ele estiver velho, já estiver desmanchando ali, tira esse substrato e substitui casca de pinos, um pouco de esfagno, mais ou menos uma proporção, vamos colocar assim uns 20% de esfagno, não precisa ser muito esfagno não, só para ter uma leve umidade, tá joia? Mas isso tudo só depois que terminar a floração, tá bom? Só um segundinho. A Cidinha Vieira está perguntando se tem catálogo das micro e mini orquídeas. Ela está começando com elas. Tá, Cidinha. Ô Cidinha, não existe, tá? Infelizmente não existe um catálogo aí de micro-orquídeas, né? Hoje não tem isso disponível, porque não tem isso, como que eu posso dizer? Isso separado por micro-orquídeas. É muito mais assim uma questão de, o que eu posso te dizer assim? É uma classificação por tamanho, né, micro-orquídea. Então fica difícil de você conseguir ter esse catálogo de micro-orquídeas, tá bom? O que eu tenho no caso no Flickr, eu tenho uma galeria de fotos lá, você vai entrar Roberto Martins, né, no Flickr, você vai achar minha galeria lá eu tenho mais ou menos umas 30.000 fotos, tá? E lá você vai conseguir achar muitas micro-orquídeas. Eu acredito que ali você também vai conseguir visualizar bastante. Também no meu grupo do Facebook, Roberto Martins Micro-Orquídeas, lá também sempre tem ali muitas micro-orquídeas, o pessoal do grupo que participa ali do grupo.
Eles também ali sempre estão postando micro-orquídeas e muitas vezes com dicas de cultivo, tudo isso, então eu acredito que vai te ajudar bastante também, tá joia? Site, né? E o site, né, Roberto Martins, né, orquidáriorobertomartins.com.br. Lá também eu tenho várias micro-orquídeas, né, mas ali são já micro-orquídeas importadas, que são as que eu comercializo, tá joia? A Anne pergunta: bom dia, como faço para recuperar as orquídeas que queimaram com a geada? Tem algum adubo específico? Vamos lá, como que é o nome dela? Anne. Oi, Anne. Não, tá? Então, assim, na verdade, Fala a pergunta. que a pergunta dela foi o seguinte: como que ela faz para recuperar as plantas que queimaram, né, ou que tiveram algum problema aí com relação ao frio, né, a geada que teve aí nas últimas semanas? Na verdade, assim, Anne, é Anne, né? Anne, na verdade, Anne, o que você tem que tomar cuidado agora é realmente saber se a orquídea ela está viva. Tá? Então você vai ter que, as folhas que mancharam, que estiverem queimadas, que sofreram pelo frio, você vai ter que cortar, você vai ter que tirar, né? E esperar a planta começar a se recuperar. O que você pode colocar? Um adubo normal, mas faça a sua adubação normal, tá? Não invente de colocar excesso de adubo na tua orquídea para que ela cresça mais. Não, esquece. Isso não funciona e normalmente não te dá bons resultados, tá? Você estraga o substrato, a planta muitas vezes tem um crescimento desordenado, como ela está se recuperando, ela vai ter um crescimento aí fora do normal, você pode até perder a tua planta. Então, continue a tua adubação normal. Se você utiliza micro-orquídeas fértil, a cada 15 dias a dosagem normal. Da mesma forma, se você usa um outro tipo de adubo, a adubação é a normal, não precisa mudar a adubação. Que a planta, se ela estiver saudável ali, ela sofreu um estresse, né? Então ela vai se recompor e voltar a crescer novamente, tá? Mas você tem que dar esse tempo para ela. Não adianta você tacar mais adubo. Isso não vai fazer com que ela cresça mais rapidamente. Não vai ajudar a planta. Muitas vezes isso pode até prejudicar a planta. Tá joia? Então, é aquilo que a gente sempre comenta, como eu falei em outras lives, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Se você exagerar na dose de adubo agora, pode ser até prejudicial para a tua planta. O que é interessante? Se queimou as folhas, tire as folhas. Queimou broto, corte ali a parte que está ali com fungo, que está ali deteriorando. De repente, se é uma planta que precisa, você vai jogar um fungicida ali só para poder recuperar a planta. Mas adubação, normal, não há necessidade de você mudar a adubação. Tá joia, Anne? O Ivan Andrade diz assim: bom dia, Roberto. Ao editar as imagens das micro-orquídeas, seria legal colocar uma escala para dimensionar o tamanho da flor? Sim, como que é o nome dele? É Ivan Andrade. Ô, Ivan Andrade, sim, isso é muito bacana. Nossa, será que você consegue pegar lá para mim aquela régua que está ali em cima? Algumas pessoas, né, agora eu tenho tirado mais fotos assim para postar no Instagram, nem tanto com a questão de escala, mas quando a gente entra lá no meu site no Flickr e algumas fotos que eu tirei no passado, eu utilizava muito a escala, mas eu gostava de utilizar muito uma régua, né, para tirar as fotos, mas muitas pessoas usam também ali um palito de fósforo, um alfinete, coisas assim que a gente tem uma ideia do tamanho, né, que isso fica muito mais fácil. Isso é fantástico, ajuda bastante, né, principalmente aquelas pessoas que ainda não têm muita ideia de uma micro-orquídea, até mesmo quem cultiva micro-orquídea, para ter uma ideia do tamanho das flores. E o que eu fiz aqui, olha, o que eu criei aqui? É uma régua normal, dessas de 30 centímetros, né, de plástico. Coloquei uma fita crepe por trás para ela ficar branca, né, olha só, ficou branca, então ela é branca aqui. Aí eu colei, isso daqui é uma parte de plástico, né, colei ela aqui e deixei a régua em pé. E aí o que eu faço normalmente? Quando eu vou tirar as fotos, eu coloco assim, ó, coloco ela do lado, ó, próximo. E aí eu consigo ter aí realmente a escala, porque já está os centímetros ali, né? Então realmente a pessoa já tem a ideia. Isso é fantástico.
Isso vale a pena se você puder fazer isso nas suas fotos, né? Normalmente eu coloco um objeto do lado. A questão, se você tiver facilidade na edição, colocar aquela escala, bacana, ótimo, mas normalmente eu tiro a foto junto com o objeto que já tem ali o tamanho conhecido, porque aí fica mais fácil da pessoa ter uma ideia real do tamanho da flor. Tá joia? Mas é uma ideia fantástica, parabéns. A Sandra Fauri diz o seguinte: Roberto, você tem de publicar um livro com estas fotos, eu compraria com certeza. Olha só, Sandra, tudo bom? Sandra, isso já é um projeto, né? É lógico que assim a gente tem alguns projetos na vida, né? Algumas prioridades, né? Então hoje a minha prioridade é a montagem do meu orquidário, né? O orquidário realmente fora aqui da minha casa, né? Porque a minha esposa daqui um dia põe eu para correr com as orquídeas também. 50%. E ainda ela falou, se ela pôr eu para correr, eu só levo metade das orquídeas. Então a minha prioridade agora é montar o meu orquidário, que ele está sendo montado agora. Eu acredito que mais aí uns 15 dias, 20 dias eu termino a parte de construção. A parte de construção na parte básica de alvenaria e depois já começar a construir a estufa e tudo mais. Então eu acredito que mais uns 3, 4 meses aí eu já tenho aí um orquidário, um espaço, aí eu já entro com a minha prioridade aí. Tanto é a questão dos cursos, né? Cursos presenciais que a gente agora, a partir de outubro, a gente já tem aí a ideia de começar os cursos presenciais de micro-orquídeas e aí também a construção aí dessa obra, né? Através aí de um livro e também de um curso aí online, tá bom? O Paolo Lag diz o seguinte: oi Roberto, eu vi suas lindas fotos da Loefregnanthus. Tá. Quais sugestões de cultivo você me dá? Essa plantinha é uma plantinha um pouquinho chata, tá? É o Paolo Lag. Paolo Lag. Paolo Lag, ele está falando sobre a Loefregnanthus. Então vamos lá, essa plantinha aqui, olha. Isso daqui, ó, essa planta aqui, maravilhosa, ela parece mais um Leptotes do que realmente uma outra orquídea, né? Mas ela é uma orquídea de um gênero totalmente diferente. E é sobre essa orquídea que ele está falando do cultivo. Essa orquídea aqui realmente é uma orquídea um pouquinho complicada, ela é uma orquídea que ela tem um local muito específico. Como que eu cultivo ela aqui? Pequenas madeiras, tá? Ou se não aquela tela de plástico dobrada com um pouco de esfagno e depois eu planto ela por cima. Um local, ela precisa ter um pouco de luminosidade, tome cuidado, porque se você colocar ela num lugar que não tem luz, ela vai definhando e ali em 2 anos ela morre. Tá? Então ela precisa de luminosidade. Então, por incrível que pareça, ela precisa de um lugar, ficar no lugar alto do orquidário. Claro, o alto que a gente coloca um pouco mais de luminosidade, mas um ambiente para micro-orquídeas, ou seja, eu tenho que ter muita umidade ambiente, não aquela questão de ficar molhando muito a planta, mas mais luminosidade ambiente, e ela precisa de um local com boa luminosidade, tá? E o cuidado específico, cuidado para não exagerar na rega. Ela, se a gente molhar em exagero, ela também começa a fungar e você pode perder a planta, tá? Mas ela é uma planta muito delicada, tá? Então, e ela é muito adaptada ao ambiente que ela vive. Então, quando a gente traz para o orquidário, é um pouco mais complicado. Então, é parte superior do orquidário, um esfagno, uma quantidade ali que ela possa absorver a umidade do ambiente e cuidado com as regas. E lugar mais alto do teu orquidário, mas o mais alto no ambiente de micro-orquídeas, tá? Não vai colocar mais alto no ambiente que você cultiva catleia, que ali se ela vai torrar, ela vai morrer. É no ambiente que você cultiva micro-orquídeas, ela fica na parte mais alta. Bacana? A Silvete Moura pergunta: Roberto, quem compra no seu site, a compra é enviada por correios ou transportadora? Desde já agradeço a atenção, abraços. A Silvete está perguntando quem compra no meu site, como é feito o envio, né? Então vamos lá.
Quando é compra de insumos, ou seja, cachepó, o adubo, né, o adubo micro-orquídeas fértil ou mesmo substrato, isso é enviado pelo correio, tá? Então normalmente eu envio isso pelo correio. Agora, no seu pedido, se tiver essa parte de insumos e planta, o envio é sempre feito por transportadora e eu utilizo a Jadlog, tá? Então a maior frequência é a Jadlog. Então plantas, se for só planta ou planta junto com insumos, sempre Jadlog, tá joia? Se for só insumo, pelo correio. Agora, tem planta, é transportadora, é pela Jadlog, tá ok? A Marlene Magrão fala aqui sobre a Restrep, né, que você mostrou, a Restrepioides. Muito bom saber sobre essa espécie. A minha não conseguiu florescer, está soltando cakes. A Stelis Restrepioides. É isso mesmo, tá? A Stelis Restrepioides, ela tem essa característica. Infelizmente, se a gente não observar, principalmente a questão de rega, né? Porque normalmente a Restrepioide ela vem com substrato à base de esfagno quando a gente adquire a planta. E aí a gente tem uma tendência de molhar ele em excesso e acaba tendo muita umidade. E aí a raiz morre. A raiz morre, ela começa a soltar cake. E se é um ambiente que não tem muita luz, ao invés dela soltar a haste floral, a inflorescência, ela solta cake também. Então é uma coisa que a gente tem que observar, principalmente na Stelis Restrepioides. Tá joia? E espero que você tenha sucesso, que aí no próximo ano ela floresça. Agora, o que é importante? Comece desde já essa mudança, porque ela precisa, é como se fosse uma bateria. Tá? Então ela precisa, por isso que muitas vezes é importante isso com micro-orquídea, porque muitas vezes a micro-orquídea, o pessoal fala assim, eu vou colocar ela numa parte do sol só quando estiver perto da floração ou na época de floração. Não, ela precisa ficar o ano todo tomando aquele sol ou tomando aquela claridade, aquela luminosidade, porque ela vai carregando-se de energia, né? E ali quando chega a época da floração, ela explode a floração. Se ela não estiver no ambiente correto, não adianta você colocar só na época da floração, porque ela não vai florescer, porque ela não tem carga ou bateria ou alimento suficiente ou força suficiente para soltar uma floração assim como essa dessa Natalis ouro-branquense. Tá joia? A Elaine Marinheiro no Facebook diz, nossa, que honra ter você, professor das orquídeas. Que bom! Como que é o nome dela? Elaine Marinheiro. Elaine Marinheiro, eu fico feliz em poder ajudar, né? Porque eu passei por isso, né? Então, ou seja, uma dificuldade muito grande, não em conhecer as orquídeas, né? O que é uma Ediocalcer, o que é uma Sophronites, não, mas a questão, o cultivo. E sempre ficou aquele mito, né? Micro-orquídea é planta de difícil cultivo. Não, não é de difícil cultivo. A gente só precisa tomar alguns cuidados, porque a gente tem como padrão de cultivo de orquídea o cultivo de Cattleya. E ele não é um padrão de cultivo para as outras orquídeas, ele é o padrão de cultivo para a Cattleya. A gente tem que entender que cada gênero, cada espécie tem o seu padrão de cultivo. E a gente sempre teve aquela questão, o padrão de cultivo de orquídea é o que a gente usa para a Cattleya. E na verdade não é, né? Na verdade a Cattleya é só um único gênero. A gente tem, olha, vários outros gêneros aí, como a gente mostrou aqui hoje, e cada um ali tem a sua especificidade, tá joia? Ou sua característica de cultivo. Bacana? Que bom! Para finalizar, o pessoal aqui, Sandra, Marlene, Paolo, estão agradecendo pelas respostas. Que legal, fico muito feliz em poder ajudar vocês, gente. E é isso. Bom, gente, um grande abraço, obrigado aí para vocês estarem participando. Semana que vem aí é a finalização aí dessa viagem ao mundo das micro-orquídeas, né? A 4ª semana. Peço a vocês aí, caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida, mande no direct no Instagram ou no Messenger no Facebook, ou depois quando eu postar o filme no YouTube, lá também eu respondo algumas perguntas. E também convido vocês a visitarem o meu site, orquidariorobertomartins.com.br. Tá ok, pessoal? Um ótimo domingo para vocês e até semana que vem.